Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. A noite de hoje recebemos novamente nosso companheiro Jorge Cecílio Gaia, que abordará o tema Missão do Espiritismo, dando continuidade no livro Roteiro do Espírito Emmanuel. E antes de passarmos a palavra a ele, farei a leitura desse capítulo, mas nós já iremos nos sintonizando com obra. A missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não veio para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há milênios, a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros, quais sejam os da precária posse física, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. Guerras de todos os matizes consumem as forças. Flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em limitações afetivas dolorosas. Com a morte do corpo, não atinge a libertação. Além do túmulo, prossegue atentas imagens que a ilusão lhe armou ao caminho, escravizado a interesses inconfessáveis. Em plena vida livre, guarda, ordinariamente, a posição da criatura que venda os olhos em baixa, impermeável e cega, sob pesadas cargas a lhe dobrarem os ombros. A obstinação em disputar satisfações egoísticas entre os companheiros da carne constitui-lhe deplorável inibição e os preconceitos ruinosos. Os terríveis enganos do sentimento, os pontos de vista pessoais, as opiniões preconcebidas, as paixões desvaiadas, os laços enfermiços, as concepções cristalizadas, os propósitos menos dignos, a imaginação intoxicada e os atos perniciosos representam fardos enormes que constrangem a alma ao passo vacilante de atenção voltada para as experiências inferiores. A nova fé vem alargar-lhe a senda para mais elevadas formas de evolução. Chave de luz para os ensinamentos do Cristo, explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Aparece-nos então Jesus em maior expressão de sua glória, não mais como um varão de angústia, insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas, e sim, na altura do herói, da bondade e do amor, educando para a felicidade integral, entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver. Nesse aspecto, vemos um maior padrão de solidariedade e gentileza, apagando-se na manjedoura, irmanando-se com todos na praça pública e reparando os malfeitores na cruz, à extrema hora de passagem para a divina ressurreição. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é, sem dúvida, o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos, devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Esqueçamos por agora o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno e, servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia, a vida, por sua vez, nos servirá,
infatigável, convertendo a terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso de nosso espírito à vida superior. Nosso companheiro Júlio fará a prece inicial. Senhor Jesus, cá estamos mais uma vez, em nome de Deus, para iniciarmos nossa reunião do dia. Que tu possas, Pai, abençoar ao companheiro palestrante, para que nós possamos também aprender a tua palavra através das mensagens de hoje. Nós te pedimos, nos guarde agora e sempre, assim seja. Passando a palavra ao Jorge. Boa noite a todos. Propositadamente, eu deixei a última sentença de Emmanuel nesse capítulo, porque se a gente pôde observar, acompanhando a leitura, qual é a missão do Espiritismo? No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec desenvolve diálogos, na primeira parte, com várias pessoas. Um cético, um cientista, e desenvolve diálogo também com um padre. E falando do Espiritismo, ele diz que o Espiritismo ele não vem para quem tem religião. O Espiritismo ele não deve servir para quem tem religião e está satisfeito com a sua crença religiosa. Não é papel do Espiritismo a conversão de ninguém ou se tornar religião de massas. Mas o Espiritismo vem, segundo Kardec, para aprimorar as religiões. Então, no livro O que é o Espiritismo, nós vemos com Kardec ele dizer: aquele que tem a sua religião e ela lhe responde as perguntas mais íntimas, que fique nela. O Espiritismo não veio para essas pessoas, mas o papel do Espiritismo é combater o materialismo. Nós vemos Allan Kardec repetir que o grande inimigo da humanidade é o materialismo, no livro dos Médiuns. E quando nós pegamos a lição de roteiro, em que o tema que Emmanuel vai desenvolver é a missão do Espiritismo, Emmanuel nos convida a interferir menos na regeneração dos outros e cogitar mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno. Servindo a vida nos devolve o serviço em forma de serviço infatigável na conversão da terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso de nosso espírito à vida superior. O que ganhamos? O Espiritismo, então, é esse instrumento que nos auxilia a buscar o nosso próprio reajuste. Parou de funcionar aqui, eu não sei porquê. Culpa da malva, né, irmão? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos, no capítulo 1, Allan Kardec desenvolveu um tema que é a aliança da ciência com a religião. E lá nós vemos que Jesus não veio destruir a lei, que seria a lei de Deus, mas veio cumpri-la. E Allan Kardec define o que é cumprir a lei de Deus. É desenvolver, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Esse foi o papel de Jesus ao cumprir a lei. Qual o nosso papel ao tentar cumprir a lei segundo o nosso entendimento? É dar
desenvolvimento e verdadeiro sentido. Qual o verdadeiro sentido? Se nós ficarmos presos aos princípios humanos de legislação, de regulamentação de todas as religiões, nós vamos entrar numa briga sem fim. E é por isso que Emmanuel diz que o Espiritismo não vem competir com os princípios superiores de religião alguma, mas vem fazer o homem desenvolver em si os princípios sublimes da lei de Deus. É por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, em sua introdução, ele é apresentado por Allan Kardec como uma obra que vai desenvolver os pontos que são pontos pacíficos da mensagem de Jesus. Ele diz, Allan Kardec, que não se prendeu aos dogmas que geram discussão estéril, mas as lições de Jesus que têm utilidade para nós. E continua o codificador do Evangelho que foi necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. É esse o grande objetivo da mensagem que veio para nós desde a formação da humanidade. Desde quando nós temos humanidade na Terra? Há 5 bilhões de anos antes do presente, nós tivemos manifestações de humanoides. Seriam talvez as primeiras manifestações, experimentações do espírito em forma quase humana. Em A Gênese, Allan Kardec pergunta se os espíritos, se Deus permitiria que os espíritos reencarnassem como macacos. E o que eram os australopitecos? Senão humanoides muito parecidos com macacos. Os espíritos dizem que sim, é a evolução do princípio espiritual, a evolução do espírito humano em seus primórdios. E desde que nós recebemos a lei mosaica e depois com a vinda de Jesus, nós tivemos um código de moral que devemos estender por toda a terra. E é esse o papel do cristianismo, o papel do espiritismo na regeneração da terra. Cabia a Jesus dar cumprimento às profecias que anunciavam o advento. A autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, mas ele não disse tudo. E nós não estávamos preparados à época de Jesus. Ele disse verdades que ainda não podiam ser compreendidas. E para que essas verdades de Jesus pudessem ser compreendidas, a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Então precisava dar à ciência o tempo para progredir. E aí continua o Evangelho, que chegou o tempo da aliança da ciência com a religião. O que é essa aliança da ciência com a religião? Muitos interpretam como pesquisas ou como laboratórios que se dedicam a provar que a religião disse coisas verdadeiras. Toda a Bíblia é verdadeira. Existem cientistas que se baseiam nisso? Sim. Existem mentes brilhantes que tentam defender a tese, por exemplo, do criacionismo, que o homem foi criado o homem por Deus. Que a teoria de Darwin não é uma teoria aceitável. Existem laboratórios que se dedicam a demonstrar que todo o universo surgiu não no Big Bang, mas
da criação de Deus estão certos, eles têm argumentos. Estão errados, eles recebem também fortes argumentos contrários. Mas o que é essa aliança da ciência com a religião? Quando Allan Kardec fala dessa aliança, e um espírito israelita que assina a primeira mensagem vai tratar desta aliança, não estão falando da polêmica, nem fomentando polêmica, mas dizendo que existe um tipo específico de ciência, que é a ciência do Espírito, que exige procedimentos, exige uma visão própria, porque as leis do Espírito são diferentes das leis da matéria. E eis a base dessa união, o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E aí estão as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Preparando o término de um trabalho científico para a publicação, em que nós analisamos a psicografia de Chico Xavier em 38 mensagens recebidas, num dos textos que serviu de referência bibliográfica, Julie Bichel é hoje americana, e quando a gente fala em mediunidade, a gente só pensa em brasileiros. Julie Bichel é a maior pesquisadora sobre mediunidade no mundo, quem mais tem trabalho publicado. Ela, com Christian Rock, que é parceiro dela de pesquisa, e depois dela vem o Dr. Jeff Schwartz. Nós tivemos a oportunidade de estar com o Dr. Schwartz no passado na Universidade de Washington, na George Washington University. A Julie Bichel, ela diz que a mediunidade, comprovando a sobrevivência do espírito após a morte, tem um impacto importante nas relações sociais. Um impacto positivo, porque quebra o espírito de orgulho que existe, por exemplo, o espírito nacionalista mais arraigado. Quebra também o medo da morte e melhora a relação com aqueles que têm doença crônica. Tem um lado negativo, que Allan Kardec refuta, porque ela diz que as pessoas podem ficar também mais descuidadas em relação a si mesmas e, em situações de terror, podem optar por saídas drásticas como suicídio. Mas se a Julie Bichel começar a estudar as mensagens que Allan Kardec estudou na composição de um livro, O Céu e o Inferno, ela vai ver que as consequências do suicídio são danosas. E o Espiritismo, ampliando mais ainda, o estudo das comunicações comprovando a sobrevivência, irão mostrar que esse tipo de saída não é uma boa saída para o espírito. Então, o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E uma pergunta que eu sempre ouço de meu irmão mais velho: se o Espiritismo é essa alavanca, como está aqui, e está no Comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, por que o Espiritismo só existe praticamente no Brasil? Por que não existe e não se popularizou em todo o mundo? Se nós formos considerar
espiritismo apenas como casas espíritas é uma pergunta difícil. Mas se olharmos espiritismo como esse movimento que surgiu a partir de 1848, com a manifestação das Irmãs Fox, que ganhou a Europa com o termo espiritualismo, serviu de base para o movimento espiritualista americano, inspirou grandes cientistas como William James, William Crookes, entre outros, e continua hoje inspirando pesquisadores mundo afora. Sim, o espiritismo é uma grande alavanca. Hoje, no jornal O Globo, do qual tem edição online, tem um artigo: A medicina de mãos dadas com a fé. As coisas no Brasil estão mudando rapidamente nesse campo de medicina e espiritualidade. O Dr. Harold Kelly, ele, da Universidade de Duke, publicou, é hoje talvez o principal autor na temática medicina e espiritualidade. Ele esteve no Brasil ano passado, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, onde eles tiveram uma mesa sobre medicina e espiritualidade. Um dos cardiologistas que o convidou falou nessa casa do evento, na Casa do Saber de O Globo. Todavia, o Dr. Harold Kelly esteve no Brasil pela primeira vez em 2001, a convite da Associação Médica Espírita do Brasil, da Brasil. E hoje, o principal parceiro de publicação do Dr. Harold Kelly é o Dr. Giancarlo Luchetti, que é do Departamento de Pesquisa da AME Brasil. É só a título de curiosidade. O Brasil hoje é o país que mais publicou temas, trabalhos científicos, depois dos Estados Unidos, na temática medicina e espiritualidade, com o pesquisador da AME Brasil. Mas o que a gente quer trazer em falando isso, é que o espiritismo tem servido da forma como nós temos no Brasil, desse conceito mais estrito, tem servido de alavanca para, pelo menos, a ciência brasileira. E ganha um papel de destaque com seus pesquisadores, como o Dr. Alexander Moreira Almeida, Dr. Giancarlo, que já falei, Dr. Júlio Pérez, com trabalhos significativos que ganham o mundo. Mas a medicina, hoje nós sabemos que não conseguirá ir para frente se não olhar para o paciente e questionar a sua dimensão espiritual. Há vários anos, nós desenvolvemos na AME Brasil essa temática, a história espiritual. A história espiritual do paciente é de suma importância e hoje o tema medicina e espiritualidade está presente em todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos. No Brasil, as faculdades de medicina ainda têm um atraso muito grande, porque poucas aceitam esse tema, quando aceitam é matéria optativa. Mas por curiosidade, onde o tema, a disciplina medicina e espiritualidade, é disciplina optativa no Brasil, os cursos estão cheios, falta vaga para alunos. É a experiência que a gente tem. E o espiritismo, ele tem esse papel importante na ciência, porque no espiritismo que nós temos, nós tivemos um grande avanço social ao oferecer um tratamento de saúde complementar. No Rio de Janeiro, no início do século XX, existiu um médium que atendia na Federação Espírita Brasileira. No início do século XX, o Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade grande,
tinha bolsões de miséria por todos os cantos. E o médium Pedro Richard era um médium receitista no Rio de Janeiro. Ele recebia receitas. E numa cidade grande, que recebia pessoas de todo o Brasil, e a miséria aumentava, os serviços de saúde não davam conta. Pedro Richard foi tema de alguns estudos sociológicos, porque a sua mediunidade receitista socorreu inúmeras pessoas que não tinham acesso aos médicos. E num livro muito interessante chamado Os Intelectuais do Espiritismo, nós vemos o papel do Pedro Richard como médium. E as casas espíritas se tornaram centros de excelência de terapia complementar. Muitos que aqui vêm porque adoecidos querem um tratamento, ou perturbados querem um alívio. E não é incomum nós vermos na casa espírita que dia tal é dia de tratamento espiritual. Isso se tornou algo, uma característica das casas espíritas. E o Dr. Giancarlo, nesse artigo, ele faz uma revisão sistemática das evidências do tratamento complementar espírita. Da água fluidificada, do passe, da prece, da caridade. E ele compara todos os artigos científicos que foram escritos a respeito. Vocês desculpem porque está em inglês. É um trabalho russo que fala do papel das emoções positivas sobre a saúde. E ele vai dizer que trabalho russo a gente sempre desconfiava, mas esse é um trabalho sério, publicado numa revista, eu esqueci de colocar a referência bibliográfica, numa revista bem conceituada, que tem peer review, ou seja, os editores eles revisam a bibliografia, revisam a metodologia, refazem os cálculos estatísticos, ou seja, só aceitam publicar se for algo sério. E o que essa autora encontrou foi que pensamentos de elevado teor moral e ético e sentimentos de elevado teor moral e ético influenciaram positivamente o estado do balanço bioenergético de um sistema fisiológico, ou seja, os pensamentos e atitudes morais positivas, as emoções positivas, elas influenciam muito positivamente a nossa fisiologia. Enquanto que as emoções negativas têm um efeito negativo. E esse fato pode se tornar um dos fatores etiológicos, que é sentimentos egoísticos, emoções egoísticas e negativas, elas se tornam um dos fatores etiológicos, um dos fatores causais de estados pré-mórbidos. Um trabalho científico que mostra que emoções de alto teor moral fazem bem para a saúde. Mas o principal, emoções negativas e egoísticas nos colocam em um estado pré-mórbido. O estado pré-mórbido que Emmanuel falou dos seres humanos. Que nós temos tudo, nascemos aparelhados para cuidar da nossa vida imortal. Nascemos com a intuição que somos seres espirituais. Desenvolvemos essa intuição em uma certeza, quando, em estado de prece, nos sentimos diferenciados em relação ao nosso corpo e nos sentimos muito maiores que as limitações biológicas que temos. Mas, na média, apenas cuidamos de interesses egoísticos, como diz Emmanuel no texto introdutório. E com a Judith Green, nós vemos que
o amor é uma energia que cura. Essa autora ela fez uma revisão sistemática de vários artigos que mostram que existem evidências fortes de que o amor é uma energia curadora. O amor é o grande desafio que o Espiritismo nos traz nesse texto de Emmanuel. Porque quando nós deixamos de cuidar da regeneração dos outros e passamos a cuidar da nossa própria regeneração, na última sentença de Emmanuel, no capítulo 38 de Roteiro, quando nós cuidamos da nossa própria regeneração e entregamos a vida, damos a vida como operários, como devedores ou como servidores aqui na terra, nós estamos executando um ato de amor. Mas o que é amor? Como compreender amor? E ágape, o amor altruístico. E só para a gente ter uma noção do que cada um desses tipos de amor representa, a gente pode olhar que eu já falei desse estudo de Alameda County, dando outro enfoque. Alameda County, que é um distrito da cidade de Calife, na Califórnia, nós vemos um estudo prospectivo, estudo da população de lá, e eu falei um dos aspectos, que é a pessoa que se sente bem, ela tem um risco de morrer menor. Vou trazer agora um outro aspecto desse estudo populacional de Alameda County. Relacionamentos sociais sólidos, que é a filia, é um preditor de saúde e longevidade. Relacionamento social, ou social network, rede social, que não é, mais uma vez repito, não é Facebook, não é Twitter, não é aquela coisa que o brasileiro tem muito disso, né? Espanta muito os gerentes de rede social quando eles veem que no Brasil a média de amigos em página do Facebook supera 100. Porque qualquer um que pede para ser adicionado, meu amigo, vai lá, adiciona. E chega e diz, eu tenho 2.000 amigos. Mas quando nós falamos em rede de amigos, relacionamentos sociais sólidos, grupo com o qual a gente pode contar. E pode ser até um grupo de marginais. É meu irmão, é uma rede de sustentação sólida. Mas isso tem impacto sobre a saúde? Tem. Porque pessoas com alto padrão de relacionamentos sociais sólidos, que é a filia, o amor, de amizade, e tem hábitos de vida não saudáveis, são fumantes, bebem, sedentários, viveram mais que pessoas com hábitos de vida saudáveis e relacionamentos ruins. Então, por mais que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, o isolamento social é extremamente deletério para a saúde. Nós fomos criados para amar e sair para a vida. É o que diz o profeta de Khalil Gibran: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Por si mesmo. Vieram de ti, mas a ti não pertencem. Somos filhos da ânsia da vida. Nós fomos preparados como seres espirituais, imortais, a sermos lançados à vida, quais sementes jogadas pelo semeador. Devemos enfrentar. Enfrentar a vida significa constituir expressões de amor. E esse trabalho mostra que o isolamento social, ele é um preditor ruim de saúde. Eu posso ter hábitos de vidas ótimos, mas se eu não tenho amizade, se eu não tenho amor, não está me valendo muito. Vou morrer mais cedo, para reencarnar mais cedo e aprender a amar e me relacionar. Irmão, que foi de novo, tá vendo?
Ainda nesse estudo, o isolamento social entre mulheres aumentou o risco de incidência de câncer e de mortalidade. E entre populações existe um aumento do risco de infarto e de hipertensão, mostrando e demonstrando que não nascemos para o isolamento, nós nascemos para nos expormos, por mais que nos machuquemos, mas nos expormos buscando relacionamentos saudáveis. O amor enquanto filia, enquanto amizade, algo que sustenta, que estrutura, é extremamente benéfico. Por isso que o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre aqueles que se isolam, os Espíritos condenam. Que utilidade tem o homem se isolar? É a extrema expressão do egoísmo. E faz mal para a saúde. Quando nós olhamos para a prática religiosa e fazendo revisão sistemática de literatura, esse é um estudo do Harold Kenny, que demonstra que de 27 estudos que pesquisaram se frequentar um culto religioso, não importa qual, traz benefício para a saúde, de 27 estudos, 22 demonstraram forte correlação entre frequentar uma atividade religiosa, uma atividade onde nós conseguimos exercer a nossa transcendência, onde nós conseguimos orar, e quando oramos nós nos expandimos, quando oramos nós temos a nossa identificação espiritual, nós saímos da nossa alteridade. Alteridade é o estado em que eu sou agora, é minha carteira de identidade, ou meu RG, e alcançamos a nossa identidade enquanto seres espirituais. 22 de 27 estudos demonstraram forte correlação com a ausência de doenças, uma maior recuperação ou convalescença de doenças crônicas, baixos níveis de pressão arterial, ou seja, incidência baixa de hipertensão arterial, redução da incidência de câncer e redução da mortalidade. Frequentar a casa espírita faz bem para a saúde, desde que nós saibamos frequentar. Porque muitos frequentam o burburinho social. Eu tenho um amigo que ele adora dizer: a casa espírita é a minha cachaça. E ele faz da casa espírita um boteco. Ele chega no final e fica só no burburinho, na hora que o pessoal está saindo, fazendo uma fofoca ou outra. Não. Atendimento religioso significa você se envolver. Envolver e ter pelo menos um minuto de transcendência, quer na hora do passe, quer na hora da prece, não digo na palestra. Às vezes na palestra a gente dorme um bocado, né? Quando a gente olha estudos que relacionam o amor eros, no caso o casamento, com saúde, nós percebemos que esse estudo de Israel é um estudo fantástico. Ele acompanhou 10 mil homens com idade superior a 40 anos. Se a resposta, sua esposa demonstra amor por você, está vendo, mulheres? Demonstre amor pelos seus maridos, porque vai diminuir em muito a incidência de angina. Está vendo, né, irmão? Coitado do padre lá, está recebendo demonstração de amor ou não? Então, isso vale para os dois, né? Porque a gente pode chegar e dizer: por que a mulher não demonstra amor? Porque toma paulada todo dia, né? Quer paulada verbal, quer mesmo física. Mas quando existe um relacionamento, um matrimonial saudável e seguro, existe saúde. Isso não quer dizer imortalidade. Porque já pensou sermos condenados a viver 200 anos no corpo? Nós temos que deixar esse corpo físico, né? Mas o relacionamento matrimonial saudável significa vida saudável. Nesse estudo de Israel, eu não trouxe os dados estatísticos, mas a redução é significativa do índice de angina pectoris.
E quando nós analisamos, faltou um T aqui em Roseto, a cidade de Roseto, na Pensilvânia, na década de 60, a cidade de Roseto foi descoberta por cientistas em um estudo populacional. O que existe na cidade de Roseto? Um grupo de imigrantes italianos de determinada região da Itália emigrou da região de origem deles para Roseto. Eles saíram do estado onde eram muito pobres, estado em situação de miséria, no final do século XIX e no início do século XX, e foram para a cidade de Roseto e lá se estabeleceram. Os cientistas ficaram espantados com a população de Roseto, com aquele subgrupo, aquela população de italianos de Roseto, porque eles tinham uma longevidade muito acima da média americana. E procuraram saber por que eles viviam mais. E foram em hábitos de vida. Só que eles encontraram um índice de tabagismo, de alcoolismo e de consumo de gordura muito acima da média. Que diabo esses carcamanos estão fazendo que estão vivendo muito? Porque comem gordura em excesso, fumam em excesso, bebem em excesso. O que eles têm de diferente? Eles têm, e eram muito obesos, o que eles têm de diferente? Altíssimo nível de suporte social mútuo. Isso é porque são italianos. Porque com a experiência que hoje nós ouvimos no relato, se fossem de outro país da Europa, estariam todos mortos. O italiano tem por característica essa irmandade, certamente porque vieram da mesma região, e certamente por alguns outros fatores. Mas o suporte social mútuo fez de Roseto a cidade dos velhinhos, porque na década de 60 a sobrevida média lá era superior a 85 anos, enquanto que na década de 60 nos Estados Unidos a sobrevida média era 65 anos. Ou seja, o suporte social mútuo, o amor filia e o amor estorge, porque muitos eram parentes entre si. Essa questão do sangue, não é nem do sangue, é da cultura italiana, é muito interessante. Um paciente, a esposa de uma paciente que eu atendi no consultório, ele estava no Brasil há 3 anos, estava desesperado porque ele não conseguia trabalhar. Até que encontrou casualmente um italiano na cidade de Anápolis. Com 15 minutos de conversa, ele estava empregado. Porque o italiano disse a ele: eu não vou deixar um irmão de sangue ou de cultura ficar numa situação desesperadora. Estava trabalhando. Então talvez seja uma característica da cultura italiana também, como é uma característica da cultura judaica, da cultura árabe. Espero que se torne uma característica da cultura brasileira, que é sempre tão aberta a receber informações culturais. E para encerrar, aqui é um pequeno mapa que a autora fez, que não vai dar para vocês lerem, mas demonstrando a série de evidências que cada tipo de amor pode trazer. E como amor ágape, ela traz o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Qual é o exemplo de Madre Teresa? O exemplo de Madre Teresa não é nem o exemplo dela direto, mas do experimento que eu já falei aqui uma vez. Alunos de medicina foram convidados para o experimento. Eles viram um filme sobre a obra de Madre Teresa de Calcutá. E, ao final do filme, eles tiveram a dosagem da imunoglobulina A salivar. No início do filme, eles pegaram o salivete e entregaram para o exame, e no final do filme, que viam a obra de Madre Teresa de Calcutá, eles entregaram o material salivar, e o que se viu foi um aumento expressivo
dos níveis de imunoglobulina A salivar, quando esses alunos viram, após os alunos assistirem ao filme com Madre Teresa de Calcutá, sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá. Os experimentadores então dividiram esse grupo, ainda no mesmo experimento. Um grupo foi convidado a ficar no auditório e foram então, naquele momento, aproveitando o filme, foram chamados a vivenciarem interiormente um momento de grande amor pelo próximo. Metade saiu. Aqueles que vivenciaram um grande momento de amor tiveram uma elevação ainda maior de imunoglobulina A. Ou seja, amor é uma energia que cura. Se nós formos olhar o perfil de Francisco Cândido Xavier, a longevidade dele não se justifica numa análise médica. Ele vem de família muito pobre, passou por momentos de privação na infância. Muito cedo ele desenvolveu problema cardíaco, tinha sérios problemas de saúde e viveu qualitativamente muito bem até os 92 anos, quando resolveu deixar o corpo e ir embora. O que o Chico tem de diferente? Não precisa nem dizer. Dentro do amor ágape, existe um estudo em laboratório que viu uma inibição do crescimento de células tumorais quando algumas pessoas foram convidadas a expressar emoções de amor, palavras de amor sobre aquela lâmina ou aquela placa de cultura. Inibiu o crescimento de células tumorais. E muitos podem dizer, mas por que quem eu conheço está morrendo de câncer se ele ama tanto? Não vamos entrar nos desígnios da lei de Deus. A gente está falando de um experimento de laboratório, de placa. Mas se faz efeito em placa de cultura, algum efeito faz sobre o nosso corpo. E se a gente for tentar entender o que leva o amor a ser essa energia de cura, nós vamos entrar em várias hipóteses e não vamos encontrar uma hipótese plausível seguindo a metodologia que temos de compreensão das doenças, mas ampliando a nossa visão e entendendo o que os Espíritos falaram a Kardec, que o conhecimento das leis do universo espiritual dão uma nova dimensão, e sabendo que somos seres espirituais, nós vemos que a essência do Espírito é o amor. Nós fomos criados em um ato do amor de Deus. Nós somos filhos do amor, temos o amor por herança. E é por isso que o sentimento de amor, ele nos faz expandir, nos faz perder às vezes a noção do corpo. É o mesmo sentimento que nos faz desdobrar em direção ao próximo. É um sentimento meio estranho que fez, na década de 80, um sargento dos bombeiros pular num posto de ariranhas no zoológico de Brasília, que custou a sua vida, mas ele salvou 2 crianças. É o mesmo sentimento que fez aquele cientista japonês que desencarnou semana passada de câncer entrar na usina de Fukushima e evitar um acidente nuclear de seríssimas proporções. O que motiva? A gente não tem palavras para explicar. São sentimentos próprios nossos, porque somos filhos do amor. E todas as vezes que expressamos o amor, nós temos
essa energia que cura. Não é a energia que nos dá a longevidade dos deuses imortais. Nós somos imortais em espíritos. Não nos acrescenta, muitas vezes, anos de vida numa forma de poder. Mas anos de vida, sim, em qualidade, ampliando a nossa capacidade de amar, nos fazendo relativizar cada vez mais a importância que muitas vezes damos aos bens materiais, às posses transitórias. O amor faz isso, faz com que a gente esqueça o que temos para que pensemos no que somos. E quando chegamos nesse nível, nós compreendemos a missão do Espiritismo, a missão dos espíritas, que nos antecederam como grandes instrutores e seguidores da grande missão do Cristo na regeneração de nosso planeta. Nós vamos chegar num nível em que teremos um grande conhecimento das leis que regem o universo dos espíritos. Caminhamos para isso. Caminhamos para isso. É muito interessante quando a gente mergulha nessa área, enquanto pesquisadores, enquanto autores de textos, enquanto mero curiosos, é interessante ver quanto cresce a publicação de artigos científicos, não para demonstrar que o espírito existe, mas para chamar a atenção que temos uma dimensão transcendente e que traz consequências fantásticas para na forma como nós enxergamos o mundo, enxergamos o próximo, enxergamos a nós mesmos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar e continuar nos inspirando a conhecer sempre e mais a missão do Espiritismo, que Emmanuel nos ensina também nesse capítulo do roteiro. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Dr. Jorge pelas mensagens e rogamos ao Mestre Jesus que continue lhe amparando. Próxima quinta-feira teremos aqui Marcos Vinícius Cavalcante e no próximo domingo Sérgio Damião. Nesse mês de julho está suspenso o estudo de terça-feira, Gotas do Evangelho, e o estudo de quarta-feira sobre mediunidade, retornando esses estudos na primeira semana de agosto. Estão abertas também as inscrições do ESD, estudo sistematizado no Doutrina Espírita. Esse estudo ocorre às segundas-feiras, às 7h30. As inscrições podem ser feitas ali na biblioteca ou através do nosso site centrocaminhodaluz.com.br. Ali na biblioteca também está disponível gratuitamente um CD de áudio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem tiver interesse, pode passar na biblioteca e solicitar para os companheiros que lá estão. Encerrando esta primeira parte, nosso irmão Roberto Pérez fará a prece por nós. Senhor, ouvimos falar do amor. O amor que está presente em todo o universo, o amor que fez com que nos criasse, o amor que nos ensina a cada dia, através das observâncias da tua leis, através do nosso próximo, através daquele irmão do caminho, que muitas das vezes nos clama silenciosamente por um pouco de amor. E nós ainda não compreendemos essa linguagem, por isso que suplicamos, ajude-nos a sair de dentro de nós mesmos, enxergarmos o nosso próximo como aquele irmão que, como cada um de nós, precisa de amor, precisa de amparo,
precisa de assistência. Que ao sair daqui possamos levar em nossa mente essa proposta oferecida a todos nós esta noite e nos comprometermos a amar um pouco mais, ao ponto de chegarmos um dia a amarmos os nossos inimigos, como o próprio Cristo nos ensinou e exemplificou. Auxilie-nos, Pai querido, para que possamos nos despojar do egoísmo, do orgulho, e possamos ver em cada um que está ao nosso derredor aquele irmão que, como nós, precisa de alguém num determinado momento para poder também caminhar para a frente, para o alto. Despeça-nos, Senhor, na tua paz, e assim seja. Graças a Deus.